Olá, ouvintes do podcast Pode Vir Pra Vida. Este aqui que vos fala chama-se Evangelista Torquato, médico, um senhor já assim de meia idade e que vem conversar com vocês sobre fertilidade, sobre maternidade e, sobretudo, sobre a vida. Muito bem, habitualmente, é a equipe de marketing da clínica que elabora os temas dos programas que eu trago para conversar com vocês. Hoje vai ser diferente. Hoje fui eu que disse, eu quero falar sobre este tema. E para que vocês compreendam esta minha vontade, é preciso que eu conte uma história. Estava eu, já cheguei do consultório um pouco tarde, estava descansando, ali deslizando os olhos pelo celular, pela tela do celular, deparo-me com uma notícia que me impactou por várias formas e maneiras. A notícia era a seguinte: era um perfil, e eu vou reservar-me aqui o direito de não falar de quem é o perfil, mas era o perfil de um serviço médico, de uma parte da ginecologia, muito interessante, inclusive, que prima um pouco mais pela busca da vinda de uma criança pelas vias mais naturais. Isso é louvável? Claro. A fertilização in vitro é um tratamento para ser de exceção quando o casal não está conseguindo pelas vias naturais. Óbvio. Mas a notícia que estava neste perfil me incomodou profundamente. E vocês vão entender o porquê. A notícia falava: quem faz fertilização in vitro tem um aumento de 50% na chance de ter um filho com autismo. Isso mesmo, 50%. E agora é preciso que eu faça aqui um parêntese para dizer algo a vocês. Este perfil de cunho médico, que opta mais pelas vias naturais e que está tudo certo, tem uma base religiosa muito forte. E alguns setores da religião colocam a fertilização in vitro como um pecado. E este perfil usou esta chamada para dizer que a fertilização in vitro aumentava a probabilidade de você ter uma criança com autismo em 50%. E sabem, é verdade. É verdade. Aqui agora quem está falando sou eu mesmo, evangelista e não mais o perfil. É verdade que a fertilização in vitro aumenta a chance de autismo em 50%. É verdade. Acontece que neste mundo instagramável e cheio de filtro, a verdade, de fato, nem sempre está na superficialidade. E pior do que isso, na superficialidade, através de matérias clickbait ou matérias que querem apenas passar a sua visão de mundo, existe uma afirmação como essa. Mas, espera aí, eu estou dizendo que é verdade, e eu estou afirmando. É verdade, mas eu quero dissecar os números, porque é lá nos números que a verdade fica descoberta. Meus amigos, minhas amigas, eu vou ter que falar do mês de novembro do ano de 2023. Também vou ter que falar de uma revista extremamente conceituada no mundo, chamada JAMA. Para nós, do meio médico, nós consideramos a JAMA uma das revistas com maior credibilidade no mundo. E esta revista publicou em 20 de novembro de 2023 um trabalho onde o título era Infertilidade e risco de desordens do espectro autista em crianças.
Este trabalho trazia o que nós chamamos de pergunta pico. Todo trabalho tem uma pergunta. E todo trabalho tem que tentar responder a esta pergunta. Olhem a pergunta pico deste trabalho. Existe uma associação entre infertilidade, os tratamentos da infertilidade e as desordens do espectro autista nas crianças? Essa era a pergunta. Todo pesquisador, em todo trabalho científico, exige-se dele que ele elabore a sua curiosidade. E a curiosidade desses autores é exatamente esta: quem é infértil? Ou quem faz tratamentos para infertilidade tem uma maior probabilidade de ter uma criança autista? Essa era a pergunta pico. Então, vamos tentar responder a pergunta pico, para que nós podemos chegar, de fato, à verdade. Vamos lá. É preciso que eu diga para vocês também que esse é um estudo que envolveu nada mais, nada menos do que 1,3 milhões de crianças nascidas no Canadá. Tais crianças foram observadas desde o ano de 2006 até o ano de 2018. Esta publicação, que ocorreu em 2023, ocorreu nesta data após compilar-se todos esses dados. Afinal de contas, eu estou falando de dados de 1,3 milhões de crianças. Muito bem. Agora vamos a um pouquinho mais. Estas crianças, elas nasceram de várias formas. Estes meninos e meninas, 1,3 milhões, nasceram pela via natural. A pessoa engravidava naturalmente. Também tem quem tinha infertilidade e mesmo assim pariu natural. Mas também tinha aquelas pessoas que, para além da infertilidade, necessitavam de um tratamento. E aí, nós sabemos que existem 3 tratamentos na reprodução assistida. Nós temos a indução da ovulação, onde eu faço a mulher ovular mais com medicamentos e oriento o melhor momento da relação sexual. Eu tenho a inseminação, onde eu faço a mulher ovular mais com medicamentos e pego o sêmen do marido melhorado e coloco dentro do útero e não na vagina. E eu tenho a fertilização in vitro, esta que nós manipulamos mesmo os gametas. Nós pegamos o óvulo, tiramos do interior da mulher, nós pegamos o sêmen e colocamos um espermatozoide dentro de um óvulo. Ok, 1,3 milhões de crianças nascidas de todas essas formas. Muito bem. E aí, vamos aos resultados, que é, digamos, o que nos interessa para a gente poder chegar à conclusão que este perfil chegou de que a fertilização in vitro aumentava em 50% a probabilidade desta criança nascer com autismo. Muito bem. Aqui estão os resultados. Vamos a eles. Precisamente 1.370.152 crianças nascidas vivas entre este período de 2006 a 2018 na região de Ontário, no Canadá, foram seguidas. Vamos ao que interessa. A taxa de incidência de TEA, transtorno do espectro autista, por 1.000 pessoas ano, foi de 1,93 no grupo que engravidou naturalmente. Eu vou melhorar este dado. De 1.000 crianças nascidas por ano,
1,93 destas crianças que foram concebidas naturalmente. Tais crianças tinham desordem do espectro autista. Para que a gente melhore um pouco, para ficar mais palatável, eu vou arredondar 1,93 para 2 crianças. Então, de cada 1.000 crianças nascidas naturalmente, 2 tinha desordem do espectro autista. E quando eu observo as crianças nascidas de fertilização in vitro, ou a técnica ICSI, ambas manipulam os embriões, eu vou usar esse termo, com força. Sabe, a gente tem medo de usar alguns termos, algumas palavras. Nós manipulamos os embriões para que eles se tornem vidas. É isso. É isso. Isso não é pecado. Pois bem, quem nasceu de fertilização in vitro, nós tivemos 2,71 nascimento de crianças com desordem do espectro autista para cada 1.000. E, novamente, eu vou pedir a permissão de arredondar 2,71 para 3. E, para, por fim, concluir que nas crianças nascidas de concepção não assistida naturalmente, de cada 1.000, 2 tinha transtorno do espectro autista. Para as crianças nascidas através da fertilização in vitro, de cada 1.000, 3 tiveram desordens do espectro autista. Então, minha cara colega, que eu vou omitir, obviamente, o seu nome por uma questão que você não está aqui para debater comigo. É sim verdade que você colocou que o aumento era de 50%. É sim verdade. Você não mentiu. Você só não falou de forma transparente. Você não fez isso. Você jogou o número de 50%, que é verdade. Mas o número significa 2 para 1.000 em crianças nascidas naturalmente, e na FIV vai para 3 para 1.000. Sabe o que se chama isso? Tamanho do efeito. E o tamanho do efeito é ridiculamente baixo, ainda que possa se utilizar o termo, o número 50%. É este ponto aqui que eu quero frisar. É sim verdade que é 50%, mas sai de 2 crianças por 1.000 para 3. Então, para você que está aí deste lado me escutando e que está fazendo a sua fertilização in vitro, eu venho te tranquilizar. A frase é essa. A ênfase e o tom da minha voz é este. Eu estou te tranquilizando no maior trabalho já publicado agora em novembro de 2023, um trabalho onde observaram-se mais de 1 milhão de crianças, o risco absoluto foi de 2 para 3. Perfis clickbaits, perfis dito, neste caso, um perfil que opta pela ginecologia natural, e eu volto a insistir na beleza dela. Óbvio, a FIV não é para quem engravida naturalmente. A FIV é para quem não consegue engravidar naturalmente. Óbvio. Mas você não tem o direito de fazer isso com estas pessoas. Você jogar o número de 50% em uma rede de acesso mundial, sem explicar tais números, não está correto. Não é do cristianismo, minha filha. Esta tentante já tem dor demais. Esta tentante já tem ansiedade demais. Esta tentante já foi usurpado dela direitos básicos, como esse,
de engravidar pelas vias naturais. Não faça assim. Esta medicina não é correta, ela não é transparente, ela não é viva, ela não é honesta. Portanto, o podcast de hoje é um tanto quanto um desabafo, mas é, sobretudo, uma reposição de verdade. Uma reposição de verdade. Eu sei que, em alguns momentos, a minha frase, as minhas frases, a minha palavra, as minhas palavras podem ter sido mais duras e enfáticas, mas necessárias. Sobretudo necessárias. Porque eu estou aqui para ser transparente. Eu estou aqui para falar de forma verdadeira para você que está aí tentando engravidar e que pode deparar-se com uma notícia desta natureza. O tamanho do efeito é irrisório. E ponto final. E parem de pressionar as tentantes com esses números não fantasiados, porque eles são verdadeiros, mas são jogados de uma forma que deixa esta tentante extremamente abalada emocionalmente. Isso, definitivamente, não é cristão.